Glória a Deus, saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Saulo, casado para sempre com a Mirna, pai para toda a vida da Samile e da Mayra. Essa noite é mais uma noite, como a pastora falou, a pastora Jussara, de muita alegria, né? Porque é a quarta da palavra. É a noite do banquete. Eu não sei se vocês, né, você que está aí nos acompanhando pelo canal do YouTube, no nosso canal da Igreja Aliança Restaurada, vocês que estão aqui hoje presentes na nossa igreja, no nosso amado templo, se vocês já passaram pelaquela situação de chegar, no meu caso, na casa da minha avó, tinha uma Bíblia muito grande, aberta nos Salmos, no livro de Salmos. E eu passava por aquela Bíblia. Às vezes eu parava, olhava, via se tinha alguma figura, né? Achava bonito, né? Que tinha uma faixa zona no meio, né? Mas passava. Mal sabia eu que ali era um banquete que estava servido para mim. E eu passava à margem. E eu passava e não percebia. Louvado seja Deus, porque nessa noite nós estamos aqui para cear. Nós estamos aqui para sentarmos à mesa com o Senhor e poder desfrutarmos desse banquete. E que banquete é esse? É a sua palavra. É a sua palavra. Então, toda quarta-feira à noite nós temos o banquete. Vamos até mudar. Sugestão aí para o Yuri. Ao invés de ser quarta da palavra, vai ser quarta do banquete. É quando todos nós estamos à mesa, porque ele bate a porta. Bem-aventurado aquele que abre, o convida e ceia com ele. Então nós estamos aqui para banquetear. Não sei nem se existe essa palavra, né? Deve ser algum neologismo. Mas estamos exatamente nessa alegria. Tão alegre como a noiva que vai encontrar o noivo. Muitos de vocês escolheram a melhor roupa para vir para cá hoje, para se encontrar com ele, nos mínimos detalhes, às vezes até na roupa íntima. Por quê? A alegria de encontrar com o amado. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Hoje o meu dia foi repleto de alegria, como é toda quarta-feira. Por quê? Primeiro porque eu sei que à noite vai ter banquete. Nós usamos uma das estratégias para você, que a pastora já fez o convite de fazer o curso One, você que está noivo ou noiva, você que está namorando sério, já está pensando no relacionamento futuro, sempre fazemos nas formaturas um jantar. Sempre fazemos um banquete. E algumas pessoas são atraídas pelo banquete. Então que você seja atraído pelo banquete. É a palavra de Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo, e já o fizemos também por meio dos louvores, por meio dos dízimos e ofertas, e agora iremos ter o prazer máximo da noite, que é a sua palavra. Aí você deve estar pensando, rapaz, ele está falando tão bonito, enrolando, é porque a palavra hoje é curta, né? Porque ele está fazendo aquele preâmbulo todo. Não, é exatamente por causa da alegria que eu tenho essa noite. O dia começou muito extraordinário. Primeiro eu fui lá na doutora Aline para poder fazer um procedimento dentário. Depois eu tomei a minha vacina, a segunda dose. Né? Levei a vacina. Até agora não teve nenhuma mutação não, mas está tudo certo. À tarde fiz uma reunião de trabalho. Reunião de trabalho sabe como é que é, né? A gente tem que puxar a orelha de um, puxar a orelha do outro. De vez em quando a gente quer ficar com raiva, né? Porque não fizeram do jeito que foi programado, do jeito que estava agendado, não seguiram o cronograma. E foi aí que eu lembrei exatamente da palavra de hoje à noite. Porque é muito difícil ser líder. É muito difícil você usar as palavras certas e você estar naquele momento, você fica pensando, meu Deus, qual é a estratégia?
Qual a estratégia para esse momento? Paulo escreveu quatro cartas para os coríntios. 4. Das 4, 2 se perderam. Ninguém sabe onde é que está. A primeira sumiu. A segunda está na Bíblia, como 1 Coríntios. A terceira também extraviou. Tem que procurar nos Correios depois, né, no Sedex, ver onde é que ela foi parar. E a quarta está na Bíblia como 2 Coríntios. Na primeira ele leva toda aquela instrução, toda aquela orientação para aquele povo que está perdido ali naquela situação. E nós já fizemos o estudo da primeira carta aos Coríntios e até comparei aqui com Fortaleza, porque é uma cidade portuária, Corintos, que tem milhares de pessoas e que várias culturas, né, e vários cultos e várias formas e estilos de vidas presentes naquela sociedade. Aqui você vê isso também. Se você for ali perto da região do Porto do Pecém e perto ali da região do Porto do Mucuripe, você vai ver essa mistura entre as pessoas, né? Não só visualmente, mas também de práticas e usos e costumes. E Paulo, ele nessa segunda carta, ele usa uma estratégia que faz toda a diferença quando você está numa situação de dificuldade perante os seus comandados ou subordinados. Ele toma uma decisão, mas não por ele, como ele diz aqui na carta. Não simplesmente uma decisão do Paulo, mas uma decisão que veio de Deus. Uma estratégia, porque a vontade dele era estar lá. E provavelmente teria o quê? Teria um embate. Teria um confronto com os falsos mestres. Paulo se conhecia. Tanto ele se conhecia, como Timóteo também o conhecia. E nós vamos ver aqui que Timóteo está presente também na escrita. E ele, Deus dá a estratégia para ele, para não ir. Iria só tumultuar mais ainda aquele ambiente. Ele já tinha batido neles na primeira carta. E a segunda carta agora ele vem com amor. Ele vem com exortação. Porque ele indo ou não indo, aqueles que já estavam contra, aqueles que estavam levantando falsas doutrinas, já estavam perdidos. Ele disse, não, eu vou mandar agora para aqueles que têm o coração segundo o coração de Cristo. Interessante porque eles usaram exatamente essa artimanha dele não ter ido e ter mandado a primeira carta após o relato de Timóteo. Eles usaram também isso contra Paulo. Por que é que ele não veio aqui dizer tete a tete? Por que ele mandou uma carta? Como se fosse uma desfeita, um distrato. Tentaram jogar o povo contra Paulo. E Paulo, nessa segunda carta, ele vai com amor. Do jeito que ele é. Essa carta é uma autobiografia. Mostra, revela quem Paulo é. Um homem inteligente, um homem cheio de estratégias, mas também um homem temperamental. Que tem que estar debaixo de Deus. Todo momento, Paulo ele se coloca como servo, como aquele que está ali, não para fazer com as suas forças. Paulo reconhecia isso. Olha como é importante você saber quem você é, a sua natureza, para que você possa o quê? Se submeter à natureza de Deus. Para que você possa fazer ou não impedir o fluir de Deus na sua vida perante aquela comunidade, perante aquela igreja. Porque se engana quem pensa, talvez na época, né, talvez ali naquele período, alguns pensaram, mas é uma carta para um povo específico. Não, está aí, nós estamos há
quase 2000 anos, né? Porque foi mais ou menos na volta de 50 depois de Cristo que foi escrito, então estamos aí há quase 2000 anos depois que foi escrito, trazendo a sua atualidade, trazendo ao nosso contexto. E eu anotei aqui e fiz algumas passagens, né? Quando você vai lendo, eu fiquei todo tempo... Primeiro eu lembrei muito do banquete, né? Como eu falei para vocês, né? Eu já tinha lido alguns dias anteriores e eu fiquei, né, maravilhado com a palavra e grato a Deus pelo banquete, grato a Deus pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, pelo alimento da minha casa. Porque quando eu lembrei do banquete, né, lembrei que esse é o grande alimento que Deus tem para nós, lembrei também do nosso alimento natural, lembrei também de momentos difíceis que as pessoas estão passando, né? Aumentou ainda mais o índice de pobreza, e eu fiquei, meu Deus, eu sou muito grato, porque eu tenho um alimento na minha casa, porque é feito pela minha esposa, uma comida muito saborosa, e eu só preciso sentar à mesa para comer. E como o pastor Muniz brinca, né? Lavar os pratos também, né? Os pratos, as frigideiras, né? Tem essa função também. Então, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e é na versão NVI, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, em todos os santos de toda a Acaia. Aí a primeira coisa que eu noto, e vocês também, claro, quando Paulo diz, olha, logo no começo da carta, eu estou com Timóteo, viu? Timóteo está aqui comigo. Ele está avisando o quê? O ministro que fez o relatório de vocês, ele está aqui comigo. Ele está observando também as minhas escritas. Como o quê? Será que Timóteo foi o revisor da carta? O que seria o revisor? Paulo escreveu, Timóteo, olha aqui, tu acha que eu estou batendo demais? Porque eu não quero bater dessa vez, eu só quero, né, dar palavras de amor. Correção, mas amor. Será que ele era o revisor? Será que ele era o conselheiro, mesmo sendo tão jovem? Mas era um jovem extraordinário. Será que ele era o conselheiro de Paulo? Será que Paulo perguntou para ele, rapaz, tu que está lá mais tempo com eles, será que eles vão entender dessa forma? A minha escrita está, né, inteligível para eles? É compreensível para eles? Será que é isso? Será que ele era um amigo que enxerga o seu amigo mesmo quando ele está cego? Porque às vezes você escreve uma coisa e aí o seu amigo diz, rapaz, não é tu não. Não, rapaz, não é você que está escrevendo isso não, você não é assim. Você quer dizer isso, mas não é com essas palavras, porque você não é desse jeito. Você não está no dia bom não, meu amigo. Vá para ali, vá tomar um cafezinho, né? Vá respirar, né? Dê uma volta ali nas oliveiras, depois você volta. Será que ele era esse amigo? Isso é interessante, porque mostra que Paulo era uma pessoa humilde. Humilde. Ele pediu ajuda para poder escrever uma carta. Porque quando você olha 2 Coríntios e 1 Coríntios, são duas cartas diferentes. E é para o mesmo povo. E o povo estava do mesmo jeito. Eles não tinham melhorado, não. Eles continuavam ainda fazendo as mesmas práticas. Agora, com pessoas que se levantavam mais fortemente ainda, porque Paulo não havia ido lá, tinha mandado uma carta. E Paulo diz, bom, não foi na pancada, agora vai ter que ser no amor. Mas eu não tenho competência para isso. Eu preciso de alguém. Isso mostra humildade. E mostra o quê? Que o propósito é maior do que o ego. E em nenhum momento ele nega que Timóteo estava oscilando. Timóteo era jovem. E Paulo era um cara de muito mais estudo, muito mais letrado. Mas ali ele mostra o quê? Eu preciso ser eficaz. Eu preciso ser assertivo, independente de quem seja o autor, ou de quem
leve o louro da fama. Algumas pessoas dizem, não, primeiro sou eu, depois sou eu de novo, né? E se der, quem sabe, em terceiro, quarto, você. Pessoas que são cobertas com a vaidade. Elas são assim, elas sempre se colocam em primeiro. Paulo não, fez questão de dizer, e o irmão Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aí você pergunta, se ele é tão humilde, por que ele teve que escrever isso? Por que ele, mais uma vez, teve que afirmar aquilo que muitos já sabiam, que ele é apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, exatamente para mostrar aos falsos mestres que ele estava de pé. Que por mais que ele se levantasse e tentassem levantar as pessoas contra ele, ele não abria mão do seu ministério. Ele não abria mão da sua oposição. Ele não abria mão da igreja. Ele não abriu mão. Ah, mas são muitas igrejas. Ele podia muito bem ter virado as costas para Corinto e tinha tantas outras igrejas. Não, ele não abriu mão. Eu sou o apóstolo de Cristo. Porque foi ele que me chamou. Foi ele que me tirou da cegueira. E é por ele e para ele. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que não ia dar muito certo ele ir até Corinto. Preferiu escrever para não tumultuar mais ainda a igreja. É uma estratégia para desarmar os infiltrados. Tem aquela história, quando dois não quer, não tem briga? Ou quando um não quer, dois não briga? Ele desviou a arma que já estava apontada. Eles estavam com tudo pronto para a chegada de Paulo. Estava tudo armado, as perguntas. Eles conheciam Paulo, sabiam o que é que tirava ele do sério. Eles conheciam Paulo. Paulo passou 18 meses lá, algo em torno de 1 ano e meio lá. Então eles conheciam Paulo, sabiam, ó, pai, vamos pegar ele aqui, ó, é nessa hora. Mas avisado pelo Espírito Santo, Paulo não foi. Rapaz, eu tentei passar a Bíblia, tu acredita? A gente passa assim o celular com o dedo, né? Eu tentei passar aqui, ó. Você vê, né? 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que coisa linda. Quando eu li isso aqui, veio aquela frase que todo mundo diz para você. Não é o porquê, mas é o para quê. Senhor, para que tanta tribulação, Senhor, na minha vida? Senhor, esse deserto vai até quando? Então não é porquê, é para quê. E para quê? Para consolar. Você já se aconselhou com a pastora, com o pastor? Já buscou livro de autoajuda? Já leu na palavra? Né? Você fez de tudo. Orou, fez campanha de oração, né? Subiu o monte, desceu o monte, né? Fez tudo. Foi na casa de oração. Né? Irmão, eu sei o que é campanha de oração. Eu sei o que é campanha de oração, eu sei o que é jejum, que é um mês ali você lutando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, oração, 1 ano. Você vai, persevera e não... Mas precisa chegar ao ponto em que você seja derrotado. Você tem que ser derrotado. Porque não é Deus nem Cristo que é derrotado, é você. É você que é o derrotado.
Para quê? Para poder nascer em Cristo. De novo, de novo. Quantas vezes? Quantas vezes necessário for. Quantas vezes necessário for. É 70 vezes 7. Você não vai conseguir aí chegar a esse cálculo. Toda vez que for necessário você perder, você ser derrotado, você ser humilhado, envergonhado, toda vez que isso for preciso para que Deus possa realmente ser glorificado na sua vida, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, dê glória a Deus também por isso. Agradeça, seja grato a Deus. Mas, rapaz, eu vou ser grato porque eu estou apanhando. Eu vou ser grato porque eu estou sendo humilhado, envergonhado. É ruim? É claro que é ruim. Vocês pensam que Davi gostou de ser envergonhado perante todos? Claro que não. Mas ele reconheceu. Rasgou as vestes, foi ao pó. Miserável sou eu. E ali ele levantou. Esse simbolismo de rasgar as vestes e ir ao pó, e ir às cinzas, né, mostra exatamente isso. É como se você estivesse sendo sepultado. Você está sendo sepultado. Você foi ao solo. Porque se pudesse, você faria igual um tatu, né? Você cavava e enfiava a cabeça lá dentro. Davi não tinha unha para isso. Mas a vontade é essa. A vergonha, a humilhação. Como é que eu sou rei? Como é que eu fui ungido? Ungido por Deus. Usando do profeta. E eu faço uma coisa dessa. Uma coisa assim tão horrorosa. Tão horrorosa que se fosse colocar em... o Beno e o César, que são advogados, se fosse colocar em anos aí a punição de Davi, e rapaz, o cara fez isso, eita, 30 anos, ele fez também, meu Deus do céu, bote mais 20 aí para ele. O cara era o rei. Ele precisou ser derrotado por alguém muito menor do que ele. Aí que é legal. Porque a vergonha só é vergonha porque uma coisa é vir um pastor me corrigir. Rapaz, eu fui corrigido pelo pastor Beno. Não, o pastor Beno tem autoridade para lhe corrigir. Amém. Rapaz, eu fui corrigido pelo pastor Muniz. Não, mas... Não, seu pastor tem autoridade para lhe corrigir. Quando você é corrigido por uma pessoa, você nem imagina, e ela dá uma palavra e você procura um buraco, né? Sabe para onde é que eu vou me enfiar agora? Porque o que essa pessoa está dizendo é verdade. E ela falando assim para todo mundo ouvir, né? Em público. Mas glória a Deus, porque é quando morre o homem que nasce a nova criatura. Nós queremos passar por isso? Não. Sejamos sinceros, né? Quem é que quer ficar com a fama de derrotado? Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Chegar aqui no culto, no domingo, na quarta. A pessoa, quando está errada, né? Ela pensa logo que todo mundo está olhando para ela, já notou? Ela pensa que ela é o centro das atenções, né? Que agora o mundo gira em torno dela e está todo mundo preocupado só com a vida dela, né? Você vê o peso, né? O peso da vergonha. Precisa passar por isso? Precisa também passar por isso. E glória a Deus. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Porque tinha propósito. Tinha um propósito. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Isso aqui foi outra coisa forte que tocou o meu coração. As pessoas perguntam, por que nós temos que orar? Não já está tudo definido? Os nossos dias não já estão todos escritos? O dia do Senhor não já está certo? Por que nós temos que orar? Adianta orar?
Se você acabou de dizer que eu vou ter que passar por isso mesmo, que eu tenho que aceitar e glória a Deus, levar pancada. Não, meu irmão. Você tem que orar. Você tem que manter a intimidade com o Senhor. Mesmo na peia, aí é que tem que orar mesmo. Aí é que tem que orar mesmo. Aquela história, né? Crente é igual ao omelete. Quanto mais bate, mais ele cresce. A gente cresce na peia, na pancada. É quando a gente vai para o chão, quando a gente vai ficar de joelhos. É nessa hora que as nossas orações se fortalecem, aumentam em quantidade, em qualidade. Por quê? Porque você morreu. Você não tem mais outro método. Você entendeu que só vai por Deus. E para chegar a Deus é por meio da oração. Em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Para você chegar à sala do trono, Cristo é o caminho. E o telefone é a oração. É o novo, né? Tem até o louvor, né? O telefone é a oração. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Resposta. Deus responde às orações. Deus responde às orações. Saulo, eu não estou vendo, eu também não vi, não. Se você está dizendo isso para você, nesse momento, você que está aí me assistindo também, aconteceu comigo também. Do mesmo jeito que você está dizendo aí. Não, mas Deus não respondeu, não. Também aconteceu comigo. Mas vou lhe dizer uma coisa. Deus não só respondeu, como Ele já agiu. Só que eu ainda não estou preparado para ouvir e nem ver. Mas ainda irei ver e ouvir. Porque grandes coisas Ele tem. Coisas que meus ouvidos ainda não ouviram e meus olhos ainda não viram. Amém? Fé, meu irmão. Fé, minha irmã. Fé, nós somos movidos por fé. É a fé que agrada a Deus. É isso que nos move. Mas para isso eu preciso morrer. Eu preciso passar vergonha. Eu tenho que deixar de ser natural. E eu tenho que viver mais o sobrenatural. Quando o sobrenatural virar real para você, e o natural virar estranho para você, é quando você vai começar a ouvir de Deus e vai começar a ver aquilo que Deus tem para você. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ele fala de sinceridade, fala de santidade, relacionamento que nós temos entre os irmãos. Tem que ser um relacionamento sincero, um relacionamento santo. Você chegar para o irmão e para a irmã e dizer com sinceridade: só, meu irmão, não está legal isso aqui. Vamos melhorar aqui, vamos juntos. Ver se o irmão entende, se você aceita. E vai levando a palavra. Porque eu só posso viver em santidade por meio do santo. Então, para corrigir, eu preciso levar a palavra. Sempre levar a palavra. Acho que vocês também já ouviram isso, né? Não adianta você trazer problemas se você não traz a solução. Apontar os problemas é fácil. Jogar pedra no telhado, todo mundo sabe fazer. Agora, consertar o telhado, poucos sabem. E nós temos o manual. Então, quando você for levar uma palavra de correção para uma pessoa, você leve respaldado, usando como referência a Bíblia. Só, meu irmão, Deus fala aqui a passagem assim, assim. Vamos orar para que você possa também entender o que Deus quer dizer. Sempre com humildade, sempre com sinceridade, para que a pessoa receba a palavra. E não com arrogância. Porque você não leu. Você não leu ainda.
Se você tivesse lido, você saberia. Né? Geralmente, quando tem gente que, além de tudo, de ver a pessoa sofrendo, ainda quer zombar dela, né? É porque você não ora, é porque você não vai para a igreja, é porque você não lê a Bíblia, é porque você... Não, meu irmão. Não jogue mais problemas onde já tem o problema. Traga a solução. Ou então, faça como Paulo. Nem vou, para não causar maior tribulação. Nem vou. Porque se eu chegar lá, eu sei como é que eu sou. A pessoa vai falar de lá, eu vou falar de cá. Eu não estou preparado ainda, então vou gastar mais tempo em oração. Vai ter um momento que Deus vai dizer, vá, agora eu vou conversar com aquela pessoa. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Eu orar, Deus, Senhor, eu vou agora, vai não. Se eu vou agora, vai não. Senhor, eu pego o avião. Não, não vai não. E agora, Senhor? Olha, a minha mão está sobre aquela vida. Aí eu me aquietei. Quando Deus disse, a minha mão está sobre aquela vida, pronto, então... As minhas orações já foram ouvidas, então eu não vou nem lá falar com essa pessoa, não. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Não de acordo com a sabedoria do mundo, que é totalmente diferente da sabedoria de Deus, mas de acordo com a sua graça. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Olha só, pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Eu acho perfeito isso aqui, porque também não adianta, a gente conversa muito isso aqui na igreja, né? Não adianta, o pastor Muniz sempre fala, Saulão, não adianta. A palavra ela tem que ser mastigável. Não adianta dar uma volta, fazer um giral, né? Ser mastigável, tem que ser fácil de entender. Pois nada lhe escrevemos, né, que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Né? Aqui ele já entra na questão espiritual, como eu falei, algo sistêmico. Eu me orgulho de Cristo, eu me orgulho do meu irmão, eu me orgulho da minha igreja, da minha vida. Estamos todos conectados, somos todos um. Somos todos um. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar vocês vindo de lá, para que me ajudassem a minha viagem para a Judéia. Ele estava precisando de levar ajuda para os pobres cristãos em Jerusalém. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano, né, Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas ele sempre houve sim. As promessas de Deus, Cristo cumpriu. Ele é o sim de Deus. Ele é o eterno amém. Então, quando você entra alinhado, quando você está alinhado com os propósitos de Deus, você deixa ou sai dessa dualidade de sim ou não. Não há dúvidas, não tem muro. É só o sim. Então, não era plano de Deus que Paulo fosse à Macedônia. Não era plano de Deus, Macedônia, desculpa, que ele fosse em Corinto. Então, isso lhe dá aquela certeza, não foi uma decisão mundana. Não foi uma decisão leviana, simplesmente porque eu acordei, olhei, porque o céu está assim, eu estou sentindo no meu coração de ir, ou estou sentindo no meu coração de não ir. Não, não foi. Não foi. Ele saiu desse nível natural e foi, outra palavra que está muito em voga, né? Foi para outro patamar, né? Entrou no reino espiritual. E aí ele pôde ter certeza da decisão dele. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha aí, o amém é pronunciado para a glória de Deus. Convicção, a certeza de quem toma as decisões debaixo de oração.
Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É garantido, é certo, está selado, foi comprado, foi pago. Não há o porquê de você duvidar. Procure sempre o amém. Invoca a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. A fim de poupá-los. A fim de poupá-los. Ah, mas nós queremos que você venha, porque você aqui... Não. O homem atrapalha. O homem atrapalha. Paulo, se ele fosse, ele iria como homem natural. Iria tomar as decisões dele como soldado. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A igreja agora é assim, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso pode, não pode, pode, não pode. Como muitas pessoas fazem na igreja. Líderes da igreja fazem isso. Pode, não pode, pode. Você vai participar da ceia. Não, você não vai. Irmão, você não vai mais com essa roupa, não. Não, irmão, você não sei o... Paulo saiu do natural e foi para o sobrenatural. Então, para poupá-los, não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. E eu comecei hoje falando isso, alegria. Se você não tem alegria, como é que você vem para um púlpito para levar a palavra de Deus? A última vez que eu trouxe a palavra, eu falei isso, né? Esse rapaz, eu tive que passar 2 dias orando para tirar uma coisa que estava atribulando meu coração. Porque como é que eu vou subir no púlpito atribulado? Você tem que vir com alegria, escolhendo a melhor roupa, vai encontrar Jesus, vai encontrar os irmãos, né? Vai ter aquele arraial do povo de Deus, vai ter louvor, vai ter banquete, né? Você vem, glória a Deus, entra na carruagem de fogo, dá a partida nela e toca para casa, a casa do Pai. Eu estou na casa do Pai. Eu estou na casa do Pai. Coisa boa é casa do Pai. É o abrigo, o sossego. Né? Você está no meio do povo de Deus. E, para finalizar, eu quero fazer aquela oração para você que quer também cear, quer participar desse banquete. Nós falamos aqui e mostramos que nem sempre é pela nossa força, nem sempre é pelo nosso entendimento, que há como acessarmos a Deus por orações, por meio de Cristo Jesus. E a palavra é bem clara, né? Nós temos que confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós vamos fazer a oração. Se você fizer essa oração, você que está aí nos assistindo no canal do YouTube, ou você que esteja aqui na igreja, né? Ao final da oração, entre em contato conosco. Você que está aqui, nós temos um espaço aqui, o lounge, para poder lhe conhecer melhor, lhe dar um presente. Você também que está online, temos um presente para você. Entre em contato, nós temos na descrição do vídeo, né, os contatos da igreja, e iremos cear e participar do banquete juntos, como a família que nós somos. Uma família em Cristo. Todos com o mesmo valor, todos comprados com o mesmo preço. Gostaria de pedir a todos que levantassem, pudéssemos fazer a oração. Amado Deus, Pai da eternidade, Senhor, nesse momento entramos em oração, unidos como igreja aqui na terra, Pai, para ligarmos na terra, para que seja ligado no céu. Senhor, nesse momento, Deus, tira toda a cegueira espiritual, Pai, meu Deus, todo o tampão dos ouvidos, Pai, tudo aquilo que não está permitindo essa pessoa a receber de Ti, Senhor, que esse coração esteja preparado, Pai,
que essa pessoa possa repetir essa oração. Pai meu, Pai amado, eu quero entregar minha vida para Ti, Senhor. Eu quero viver em novidade, Senhor. Eu quero enxergar, Senhor, a luz no meio dessa tribulação. Senhor, eu sei que Tu tem muito para mim. A Tua palavra nos garante várias e várias promessas. Eu já ouvi falar de Ti, Senhor, mas agora eu quero Te conhecer. Escreve, Paizinho, o meu nome no livro da vida. Que o Teu Espírito Santo me ajude nesse novo caminhar. Que eu possa viver em comunhão com os irmãos aqui na terra, para que possamos fazer parte desse banquete e possamos nos alegrar todos os dias, porque temos um Pai que cuida de nós. Seja tudo para a Tua honra e glória, Pai. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você fez essa oração aqui na igreja, você é convidado após o culto a participar aqui de um momento conosco no lounge. Se você fez aí em casa, online, você pode entrar em contato pelos canais da igreja. Nós queremos lhe conhecer. Você pode fazer também os cursos, né? Nós temos curso para casais, curso para noivos, curso para papai e mamãe, né? Então são todos eles baseados na palavra, né? Nós estamos já com as inscrições abertas, né? E claro, né, vou vender meu peixe, né? O curso para noivos e noivas comigo e a minha esposa amada, a Mirna, né? Também será como o pastor Jussara mesmo fala, né? Se todos nós tivéssemos passado por esse curso, nossa, muita coisa, né, no casamento teria, se já é bom, teria sido ótimo. Se já é ótimo, vai ser excelente. Você vai viver o excelente de Deus para a glória do nosso Senhor. Glória a Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade.